Agora na TV Assisite você acompanha a nossa entrevista que nós estamos aqui no Procon de Assis para falar um pouquinho sobre as reclamações que têm sido registradas aqui sobre o aumento nos valores da conta de energia. Ao meu lado está a coordenadora do Procon, a Daniela Dias Batista. Daniela, é um prazer estar aqui. Nós gostaríamos de saber como que o Procon, a princípio, tomou ciência dessas reclamações dos consumidores e dos clientes. Obrigada pela presença de vocês, Obrigada sempre a toda a equipe do Assisite, que está sempre pronta a passar essas notícias de imediato, para todos os consumidores, e é um prazer receber vocês aqui. Bom, na verdade a gente começou a ter várias reclamações de consumidores alegando que o valor da sua conta de energia teria dobrado, em alguns casos até triplicado. E aí a gente começou a investigar o que estava acontecendo e, na verdade, o que parece, porque a gente ainda está apurando, o que parece que aconteceu é que o consumo em si dos consumidores dobrou e, em alguns casos, triplicou, o que acabou levando ao aumento do valor da fatura. Porque a partir do momento que a gente consome mais, as alíquotas de cobrança, tanto do valor do quilowatt-hora, como o valor dos impostos cobrados, eles vão aumentando. Então, isso é até uma política governamental que já existe há algum tempo em relação à energia, em relação à água, para penalizar, entre aspas, aquelas pessoas que desperdiçam energia e água. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a reclamação em si é em relação ao consumo que aumentou. É importante lembrar que nessa época do ano, gente, na época de muito calor, é natural, é completamente comum que o consumo aumente, porque a gente aumenta a utilização de ventilador, aumenta a utilização de ar-condicionado por mais tempo, e não é só o fato do tempo, o fato da máquina ter que suportar por mais tempo aquela temperatura que a gente coloca, a própria geladeira em si, que todo mundo tem em casa, a geladeira na época do calor, ela tem que ficar com o motor ligado muito mais tempo para poder manter aquela temperatura que a gente coloca. Então, é natural ter um aumento na conta. O que vem causando preocupação para a gente, e lógico, as reclamações estão cada vez maiores, é que esse aumento está de 100%. É o dobro, entendeu? Simplesmente o dobro. Nós pegamos alguns casos até de triplo. Então, é isso que está causando preocupação para o Procon. E por isso que a gente está investigando, solicitando para que os consumidores venham até o órgão para estar registrando suas reclamações. A gente vai notificar em todos os casos a Energisa, inclusive já notificamos em alguns que já vieram, para que a Energisa dê documentos, explicações comprovadas do porquê esse consumo aumentou. Inclusive, os consumidores que estão vindo aqui estão relatando que não mudou nenhum hábito na sua residência. Então, eu tenho casos de consumidores que veio R$450 de conta num consumo de 200, 300 quilowatts e mora sozinho na casa. Não possui ar-condicionado. Então, realmente é isso que está causando preocupação. Por que um valor tão alto de consumo para uma pessoa que mora sozinha e não possui eletroeletrônicos que gastam tanto? Lembrando que até 25%, 30% de aumento nessa época do ano é considerado normal, tá? Para quem não mudou o hábito, mesmo você não mudando. Porque só o fato de você deixar o ventilador mais tempo ligado, ou o ar-condicionado mais tempo ligado, a geladeira, já aumenta o consumo naturalmente. Mas esse dobro é o que está causando preocupação. E mesmo a gente sabe que pesa no bolso, do consumidor, porque de fato os valores são bastante altos, mas qual que é a orientação no sentido do pagamento desses valores? Os clientes devem pagar, devem adiar o pagamento? Como que eles devem proceder? Olha, a orientação do Procon é que faça o pagamento da conta, mesmo nesse valor mais alto, mas registre a reclamação aqui no Procon, porque aí a gente vai estar solicitando para a empresa que, se for apurado realmente essa irregularidade, ela tenha que devolver o valor que foi cobrado a mais. A orientação é de pagamento para que o consumidor não sofra a penalidade do corte.
tá? Porque aqui no PROCON a gente não pode pedir liminar para suspensão de corte. Então, a orientação é pague, registre a sua reclamação, que aí a gente vai estar solicitando, ao final de toda a apuração, constatou-se realmente a cobrança abusiva, a devolução desse valor que foi cobrado a mais. A empresa vai devolver para o consumidor mediante depósito em conta, mediante ordem de pagamento, ou se o consumidor quiser um crédito futuro em outras contas, né? Mas a orientação é que, infelizmente, tenha que fazer esse pagamento agora para depois contestar. Para aí, imagina, nesse calor, ficar sem energia não é um bom negócio. E no caso, para que os clientes possam fazer o registro, qual que são as orientações da documentação, o que o pessoal tem que trazer até o PROCON? Então, a gente pede para que o consumidor, ele mesmo tem que ser o titular da conta. Se eventualmente o titular da conta não puder vir, vem até o PROCON, pega com a gente um modelinho de procuração. É só pedir para o titular assinar, reconhecer firma na sua assinatura e trazer aqui para a gente. Se for você mesmo o titular, é só comparecer aqui no PROCON com a cópia do seu documento oficial com foto, SIC, RG, carteira de motorista, desde que seja oficial e com foto. 2 cópias das 3 últimas contas que você considera estar correta. Por que a gente pede as 3 últimas, gente? Porque a ANEEL, que é a Agência Reguladora da Energia Elétrica, ela sempre utiliza uma média de consumo padrão dos últimos 3 meses, dos últimos 90 dias. Então, a gente está utilizando essa média para contestar a Energisa, para dizer, olha, ele usava X, ele tem uma média de utilização de X e dobrou para 2X. Então, 2 cópias dessas 3 últimas contas. 2 cópias também da conta que você está reclamando, dessa conta agora de janeiro ou a que vai vir em fevereiro, que você vai estar contestando. Traz aqui pra gente, a gente registra o processo e vai estar notificando a Energisa para que ela preste os devidos esclarecimentos que o consumidor tem direito, conforme o próprio Código de Defesa do Consumidor. E no caso das cidades, né, que o Assisite também tem leitores em outros municípios, para quem tem o PROCON, a orientação é a mesma, mas e nas cidades onde não há uma sede do PROCON? Naquelas cidades que não tem PROCON, gente, entra direto no site da Fundação PROCON, que é um site estadual, então cobre o estado de São Paulo inteirinho, e pode registrar sua reclamação direto por lá. O site é www.procon.sp.gov.br. Você registra sua reclamação lá, tem um ícone específico de atendimento ao consumidor e registrar a sua reclamação. E aí você vai ter exatamente o mesmo procedimento que é feito no PROCON físico. Porém, você vai ter isso tudo via online. Qualquer consumidor, inclusive, pode fazer isso. Os consumidores mesmo de Assis, de toda a região, até aqueles que têm PROCON, tá? Mas, às vezes, o consumidor até prefere vir aqui para poder ter o processo em mãos, né? Cuidar fisicamente disso. Então, tanto faz. Para aqueles que não têm PROCON, o ideal é ou fazer esse registro no site ou procurar a justiça, porque senão aí você fica sem elemento, sem comprovação para estar pedindo esse dinheiro de volta, se realmente for considerada abusiva a cobrança. E no caso, então, do pessoal de Assis, qual que é o horário de funcionamento aqui do PROCON? A gente funciona aqui de segunda a sexta, das 9 da manhã, o atendimento ao público, até as 16 horas direto. A gente não fecha para o almoço. E se ficar qualquer dúvida, antes de vir aqui, dá uma ligadinha para a gente no 0800 770 3633 e já pergunta o que precisa trazer, como trazer, quais as informações, que a gente já orienta tudo isso por telefone antes de vir registrar efetivamente o seu processo. Lembrando que o PROCON aqui de Assis fica no Espaço Cidadania, que é na Avenida Armando Salles, próximo ao Aprumar. E qualquer dúvida, então, relembrando o telefone 0800 777 3633. A gente volta em breve com mais novidades sobre esse assunto e também sobre outros. Continue acompanhando na TV Assisite.